Uma vez me disseram, imagine uma cidade comum com gente comum, mas onde nada, absolutamente nada fosse ordinário. O hospital dessa cidade é um lugar alegre e reconfortante. Sobram médicos e enfermeiros e emprestamos suprimentos às cidades vizinhas quando precisam. Sim, nessa cidade não falta recurso para cuidar. Imagine que nessa cidade seu filho estuda em uma escola e nessa escola não tem violência nem revista nas mochilas, porque os alunos ali só carregam uma coisa no bolso e na vida: o desejo de mudar o mundo. Os professores são chamados de mestres e tratados assim também. Mas nessa cidade não tem corrupção? Não tem violência? Nada! Acredite se quiser, mas não. A polícia faz eventos, a cadeia está limpinha e o prefeito dá palestras pelo país tentando explicar como foi que tudo aconteceu. O que mudou foi o coração. Sim, o coração daquela gente se tornou real, nobre e justo. Um coração de adorador. E onde existe adoração, existe remissão. E a cidade que antes era conhecida pelo mal se tornou o motor da nação. Agora que você já imaginou, essa cidade já existe. Só precisa ser trazida à realidade por mim e por você. Porque assim é em Taubaté como é no céu. Isso Deus já determinou. Taubaté é terra de adoradores. Conquiste uma cidade, transforme uma nação. 15 anos de Taubaté, terra de adoradores. Conheça o projeto em nosso site terradeadoradores.com.br. Encontro de Terra de Adoradores, nós estamos recebendo o pastor Samuel de Lima, que veio lá de São Paulo, vai ministrar conosco nesta noite. Muito bom poder receber o Senhor, seja muito bem-vindo aqui. Estamos em casa, porque estamos em família, não é mesmo? Então nós queremos cumprimentar todos vocês que estão aqui, cada pastor que está presente aqui, cada irmão, cada cristão, cada filho do Senhor que está presente aqui. Queremos também saudar a vereadora Elisa, que vai receber você aqui junto com a gente hoje. Seja muito bem-vinda. Também o vereador Bob, que está aqui
isso juntos nessa hora. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Diz, Senhor, a ele a para sempre.
boa noite. Boa noite. Que bom ter você aqui. Pode tomar o teu assento um minuto. Quero agradecer a todos vocês que se colocaram à disposição de estar aqui nessa noite, de entender o quanto é importante o Terra de Adoradores, entender o quanto é importante aquilo que o Senhor está produzindo nessa cidade. Nós sabemos que é uma construção, e uma construção de um pensamento, você vai conquistando as pessoas. Você vai ativando dentro do coração de cada pessoa a importância dela na sociedade, a importância dela sobre a cidade. E nós sabemos que Deus, ele é apaixonado por cidades. Então, quando você tem um olhar que você se apaixona pela cidade que você mora, você está olhando através do olhar de Cristo, através do olhar do Senhor para a terra. E a partir do momento que nós olhamos para a nossa cidade dessa forma, nós começamos a crescer útil para a cidade. Jesus, em uma certa fala, disse assim: eu estive com fome, não me deste de beber, estive com sede, não me deste de beber, estive com fome, não me deste de comer, estive nu, não me vestiste, estive preso e não foste me ver. E os discípulos questionaram ele e disseram: mas quando você esteve assim? Nunca te vimos assim. E o Senhor respondeu e disse: quando vocês fizerem a um desses pequeninos, a mim fizesse. É aí que começa, irmão. A transformação de uma cidade, ela começa primeiro em nós, na nossa mentalidade, na nossa forma de pensar e ver a cidade, e depois, conforme nós vamos tocando a vida das pessoas e produzindo, multiplicando isso sobre a cidade. Amém? Eu queria estar chamando o pastor Samuel. Queria que você recebesse o pastor Samuel com uma salva de palmas. Pastor Samuel Lima. Deve ser meu parente, porque meu pai se chamava Rodson Lima, Samuel Lima. Somos parentes, né? Amém. Irmãos em Cristo. Fique à vontade, pastor. Muito obrigado. Amém. Amém. Graça e paz, em nome de Jesus, amém? Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, eu quero primeiramente me colocar diante de Ti para Te agradecer pela fidelidade, o amor e a graça manifestada aqui através desses irmãos que estão aqui juntos hoje à noite, ó Pai, para ouvir de Ti, da Tua porção que o Senhor tem para esta cidade, ó Pai. Então eu quero Te pedir, Senhor, que nos use para a glória do Teu nome, para a edificação da Tua igreja, para a bênção desta cidade, para a manifestação da Tua glória, ó Pai, para a exaltação de Jesus e para uma percepção, ó Pai, tangível do Teu reino, pela manifestação do Teu Espírito Santo, ó Pai. Fala conosco esta noite. Manifesta a Tua graça, a Tua glória e o Teu amor a nós, em nome de Jesus. Amém. É um prazer estar aqui com vocês hoje à noite. Obrigado pelo convite. Queria agradecer ao apóstolo Eli pelo convite de estarmos aqui juntos. Depois de várias tentativas de achar a data e ajustar, conseguimos estar aqui hoje. Obrigado por você também se deu do seu tempo para nos ouvir e participar conosco deste encontro. Eu espero que você tenha recebido uma cópia deste livro, esse livro A Arte da Sobrevivência em uma Era de Caos. É de um dos parceiros do Movement Day, a organização Living on the Edge, o pastor Chip Ingram. Ele escreveu esse livro para distribuir para pastores no mundo inteiro e líderes também, porque nós sabemos que com a pandemia, muitos líderes, muitos pastores, muitas igrejas, líderes comunitários ainda estão lidando com as sequelas, né? As sequelas emocionais, as sequelas econômicas, as sequelas relacionais que a pandemia deixou. E esse livro é um recurso que nós queremos dar de presente para a igreja, especial aqui para a igreja brasileira, para ajudar os pastores a terem ferramentas para si, para a sua família, mas também para as suas comunidades, assim como líderes também que estão trabalhando com, enfim, mais diversos tipos de pessoas e buscar uma ferramenta da palavra de Deus, como desenvolver essa arte da sobrevivência em uma era de caos, trabalhando a atitude, recursos e uma teologia de sobrevivência no caos. Espero que seja uma bênção para a sua vida e que você possa compartilhar com outros. Eu sou coordenador aqui no estado de São Paulo, mas um dos coordenadores do Brasil também, do Movement Day. O Movement Day é uma organização que nasceu na cidade de Nova York. Os anos 80 foram um dos anos terríveis para a cidade de Nova York. A cidade estava com altos níveis de violência, falida financeiramente falando. A cidade estava um lixo. E foi nessa época
que o McPeer, que é o fundador do Movement Day, estava na cidade de Nova York como missionário. E naquele tempo, num momento de tanta violência, ele começou a reunir pastores da cidade para orar pela cidade, para orar por uma transformação naquela cidade. Naquele mesmo período, o pastor Tim Keller sentiu o chamado de ir plantar uma igreja em Nova York. Quando ele dizia que ia para Nova York plantar a igreja, as pessoas falavam, você deve estar louco, porque está todo mundo indo embora de lá, o que você vai fazer naquela cidade? Mas ele foi para aquela cidade, apoiado por mais de 5 mil igrejas, se reuniram para orar constantemente por aquela plantação de igreja ali em Manhattan. Quando ele chegou ali diante do quadro, que ele viu também desanimador, ele ficou sabendo do projeto que o McPeer tinha começado de oração, e uma noite ele ligou para ele e falou, por que a gente não trabalha juntos? Ali então começou uma primeira iniciativa, onde eles começaram um projeto, um programa, uma rede de líderes de Nova York, onde eles se reuniam para orar pela cidade, para pensar na cidade. Nesse período, Manhattan tinha menos de 0,5% de presença de cristãos ali naquela região de Nova York. Mas à medida que o tempo foi passando e eles foram se organizando e trabalhando juntos também, nós começamos então a ver mudanças acontecerem naquela cidade com o tempo, né? Mudanças sociológicas, mudanças econômicas que aconteceram na cidade, e a igreja também começando a florescer e começando a crescer. Hoje está quase 4% de presença cristã naquela região de Nova York. Mas depois de alguns anos, no começo dos anos 2000, eles então começaram a pensar como mobilizar a igreja para ter uma visão de longo prazo conjunto, coletivo pela cidade. Eles estavam no encontro de Lausanne, na cidade do Cabo, e lá eles conheceram o Bob Doll. Bob Doll, ele era CEO de um dos maiores grupos de investimentos do mundo, mas um cristão comprometido e amante das cidades, e quando ele ouviu a visão, ele decidiu participar junto com eles. Então agora nós tínhamos 3 pessoas, um líder de uma organização missionária, um pastor de uma igreja local e um líder do mercado, juntos trabalhando e orando pelas cidades. E ali começou então o Movement Day. O primeiro encontro do Movement Day, oficialmente falando, foi no ano de 2006, onde eles queriam ter alguns pastores da cidade de Nova York, mas eles reuniram líderes de várias partes do mundo e também dos Estados Unidos para pensar e sonhar as cidades. E a pergunta que o Movement Day sempre faz é: o que pode acontecer daqui a 10 anos se pastores, se líderes de organização sem fim de lucro, se líderes do mercado, se líderes do governo estiverem juntos, sonhando e entendendo quais são os grandes problemas da cidade, quais são as grandes dores da cidade, mas também pensando o que a gente pode fazer juntos e o que pode mudar se nós trabalharmos num vocabulário comum e numa agenda comum no período de 10 anos. Não pensando em um mês, em 6 meses, em 3 meses, mas em 10 anos. Uma visão de 10 anos com o ritmo de 12 meses. Como isso pode causar florescimento espiritual e social numa cidade. O Evangelho ele fala sobre cidades, a Bíblia ela fala de cidades tanto no Velho como no Novo Testamento, é o lugar onde Deus tem manifestado sua presença de uma forma especial. Deus ele ama a cidade, Deus ele ama os centros urbanos e os centros rurais também, mas uma coisa que eu gosto sempre de repetir é que se nós cremos que as pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus, as cidades são o lugar que tem mais concentração da imagem de Deus por metro quadrado. Deus está manifestando sua glória através de pessoas, e o lugar onde há mais pessoas são as cidades. O Brasil está entre as 5 cidades, os 5 países com maior número de cidades acima de 100 mil habitantes e, portanto, entre os lugares mais urbanizados. As cidades estão crescendo e, ao mesmo tempo que as cidades estão crescendo, elas também estão se deteriorando. A cidade precisa do movimento, a igreja está em movimento nas cidades. Isso não é só porque as cidades estão crescendo e se deteriorando, portanto precisando da presença da igreja, mas também porque é a estratégia de Deus para um avivamento global. Nós oramos por um avivamento e oramos por um avivamento global. E se isso vai acontecer, vai começar nas cidades. Para que isso aconteça, precisamos de uma ação coordenada, por meio de líderes que estejam prontos a assumir a responsabilidade de pagar o preço para ver as suas cidades serem transformadas.
precisamos também ver acontecendo uma plataforma nas cidades para a ideação, incubação e iniciação de novas ideias e novos movimentos dentro da cidade. Essas ideias precisam ser aceleradas e precisam haver nas cidades ações que honrem o nome de Deus e abençoe as pessoas que estão nas cidades. Então a pergunta é: como entramos em movimento? A primeira coisa que precisamos entender é que nós não podemos criar um movimento. Nós somos, como o pastor Rick Warren disse no livro Igreja com Propósito, que somos como surfistas. O surfista, ele não cria uma onda, ele apenas aprende a como estar no lugar certo, com as ferramentas certas, para que quando a onda chegar, ele possa surfar naquela onda. Nós não criamos os movimentos. Movimentos como avivamentos são criados por Deus. Mas nós precisamos entender como nós nos preparamos e criamos o ambiente ideal, ou como nós organizamos esse ecossistema do evangelho na cidade para nós nos unirmos ao movimento de Deus. Então a primeira coisa que precisamos entender é que se nós queremos ver um movimento na cidade, nós nos unimos ao que Deus já está fazendo. Deus já começou a agir na cidade de Taubaté. Ele não está esperando por você, mas Ele está nos convidando e nos convocando para nos unir àquilo que Ele já está fazendo. A pergunta não é se Deus vai ou não agir na cidade. A pergunta é se nós vamos ou não nos unir a Ele na obra que Ele está fazendo na cidade. Nós nos unimos ao movimento através de descrever e não de prescrever. Não existe uma fórmula mágica que funcionou em Nova York, ou em Hong Kong, ou na Índia, ou em outro lugar do mundo, que vai funcionar em Taubaté. Mas nós temos valores e princípios que, se nós aplicarmos e nos unirmos a observar o que Deus já está fazendo, como nós podemos, então, participar disso através desses valores, através desses princípios que são aplicados aqui. Como nós podemos aprender de forma humilde de outros cristãos, aqui no Brasil, aqui no estado de São Paulo, na América Latina, no mundo inteiro, ouvindo uns dos outros e entender as melhores práticas e contextualizar as nossas realidades. Ao mesmo tempo, nós precisamos de uma clara demonstração, manifestação e proclamação do Evangelho. Nós precisamos voltar à simplicidade de compreender o que é o Evangelho. E eu quero fazer um resumo rapidamente aqui, porque o Evangelho, por mais que ele seja simples, muitas vezes ele passa despercebido, e há um grande problema que nós temos, que é nós perdemos o Evangelho nas igrejas, e por isso nós estamos perdendo o movimento nas cidades. O Evangelho, ele não é um bom conselho. O Evangelho, ele é uma boa notícia. Qual é a diferença do bom conselho para uma boa notícia? Um bom conselho é se nós estivéssemos numa guerra e fizermos parte de um reinado, esse reino está em guerra, e o rei dissesse: olha, nós estamos em guerra, por isso vocês precisam se esforçar, precisam cumprir uma série de regras, fazer uma série de sacrifícios. Vocês precisam batalhar, e se todo mundo se esforçar direitinho e fazer direitinho o que precisamos fazer, nós vamos ganhar e vocês vão poder participar do meu reino. Isso é um bom conselho. Um bom conselho é o que a gente ouviu bastante durante a pandemia: usem álcool em gel, usem máscara, mantenham a distância, fiquem em casa, e uma série de coisas assim, não é? Se proteja. Mas o problema é que todas essas regras, elas não aumentam a nossa paz, elas aumentam a nossa ansiedade. Nós ficamos mais ansiosos, nós ficamos mais preocupados. Será que é o rei? Não, nunca parece que é o suficiente. Quantos aqui ficavam ansiosos de ir para o mercado e fazer compra, e chegar em compra e ter que lavar cada ovo, né? Ter que lavar cada coisa, e parece que tudo isso você ainda não fez o suficiente. Isso é o que a religião faz. Ela nos dá um monte de regra, e quanto mais você tenta cumprir as regras, nunca é o suficiente. Mas o Evangelho é um rei dizendo: olha, esse reino entrou em guerra, numa guerra terrível, e essa guerra poderia destruir vocês. Mas eu tenho uma notícia para vocês: eu já fui para a guerra, eu já guerreei a guerra, eu já lutei a guerra, eu já venci a guerra, portanto vocês já fazem parte do meu reino glorioso. Se isso é o Evangelho, se a morte e ressurreição de Jesus é o Evangelho, e se nós somos participantes da boa notícia do Evangelho, então nós não podemos acrescentar regras a mais do que o Evangelho, para que nós possamos trabalhar juntos como um corpo para a manifestação e a demonstração do Evangelho, que Jesus Cristo já é o nosso rei nessa cidade e nesse país. O mundo precisa ver a proclamação
e a demonstração do Evangelho. O movimento é um caminho para o florescimento da cidade. No movimento na cidade, nós estamos buscando a bênção de toda a cidade, não de todos os evangélicos, não de todas as pessoas com quem eu gosto do jeito que elas vivem, não de todas as pessoas parecidas comigo, mas nós estamos abençoando toda a cidade, buscando o florescimento e a justiça sendo manifestada para todos que habitam nessa cidade, mesmo que ele seja o maior rejeitador do evangelho. O evangelho, o movimento, ele começa por juntar homens e mulheres de paz. Nós não começamos o movimento quando esperamos que todos comprem a ideia, que todos venham. Nós perguntamos quem são aqueles que estão dispostos a se unir pelo bem da cidade, quem são aqueles que estão dispostos a trabalhar juntos e orar juntos pela cidade. E deixa que Deus vai trabalhando com o resto. Movimentos acontecem quando há uma liderança intergeracional. Nós precisamos entender que é o papel das lideranças mais velhas de trazer autoridade, trazer sabedoria, trazer a experiência, mas os mais jovens são os que trazem dinamismo, velocidade, adaptação e energia. João disse, eu vos escrevi, jovens, porque vocês são fortes. Nós precisamos de força, de empolgação, de energia, de criatividade nos movimentos de Deus na cidade. E os pastores, líderes, pastoras, líderes precisam abençoar a nova geração para que eles sejam aqueles que vão carregar a tocha. E o movimento é uma caixa de ferramentas. Talvez nós não precisemos de todas elas, mas nós precisamos saber exatamente quais as ferramentas aplicar no lugar certo, na hora certa. Qual é o nosso método? Está em João capítulo 17, versículo 20 ao 23, onde Jesus em sua oração disse, minha oração não é apenas por eles, os discípulos, rogo também por todos aqueles que serão membros das igrejas batistas. É isso que o texto diz? Rogo por todos aqueles que votem nos partidos de direita, ou que votem nos partidos de esquerda, ou que sejam de igrejas carismáticas. Ele disse, rogo por todos aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem desses discípulos, para que todos sejam, vamos falar juntos, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e o amastes como igualmente me amastes. O movimento e a unidade é uma resposta à oração de Jesus. Essa é a oração que Jesus continua fazendo pela sua igreja, que nós sejamos um. Que nós sejamos um. E se nós não revisitarmos o evangelho, nós ficamos confusos. Quais são os termos para que sejamos um? Somos um em Cristo. Na mensagem do evangelho de Cristo. Se nós cremos que Jesus, que a salvação é pela fé somente, pela graça somente, por Cristo somente, que a Escritura é a palavra de Deus e que nós vivemos para a glória de Deus somente, e se nós quisermos acreditar outras coisas, a centralidade do evangelho, nós nunca vamos obedecer e nunca vamos ver a oração de Jesus respondida. Mas eu creio que Jesus Cristo está trabalhando para trazer a igreja de volta para a simplicidade do evangelho, para que nós possamos aplicar o evangelho nas nossas relações como igrejas, denominações, grupos, organizações, para juntos expressarmos a bondade de Cristo. Se por um lado a unidade do povo de Deus gera fé em Cristo, por outro lado a desunião gera o ateísmo. A nossa missão é a multiplicação. E nós vemos isso na grande comissão. Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dado toda a autoridade dos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que ordenei a vocês, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nós não apenas dizemos, olha, se você fizer uma oração você está salvo, mas nós fazemos discípulos de Jesus Cristo, são discípulos de Jesus Cristo que vão levar a vida de Cristo para a cidade.
Como nós mensuramos a nossa métrica. Mateus 25, eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, vocês me acolheram. Necessitei de roupas, vocês me vestiram. Estive enfermo, vocês cuidaram de mim. Estive preso, vocês me visitaram. E o que vocês fizeram a alguns dos menores irmãos, a mim o fizeram. A nossa métrica é quantas pessoas estão sendo cuidadas na cidade. Como os refugiados estão sendo acolhidos. Como os pobres estão sendo fortalecidos. Como os enfermos estão sendo cuidados e curados. Como os presos estão sendo visitados. E qual é a nossa marca de sucesso? Mateus 6, 9 a 10, a oração de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Quando a igreja e o povo de Deus está trazendo a presença dos céus na terra, então nós somos bem-sucedidos. O florescimento espiritual e social de todas as cidades, através do governo e do reino de Deus, é o nosso objetivo. É pelo que nós precisamos trabalhar. Efésios nos dá um modelo. Eu quero passar rapidamente por esse carta de Efésios, porque muitas vezes nós lemos o Efésios para a igreja local ou para nos dar uma série de maneiras como regras de conduta, mas eu acho que nós precisamos reler Efésios. O Tom White, escritor e teólogo, ele disse que Lutero precisou usar Romanos durante a Reforma Protestante, foi necessário ele usar, mas ele disse que talvez se Efésios fosse a carta da Reforma, a igreja hoje seria uma igreja mais unida. Efésios ele tem uma narrativa para o povo de Deus. Paulo, como um judeu, ele está reproduzindo aqui o discurso de Moisés em Deuteronômio, aplicando para um povo gentil que tinha se convertido, e agora esse povo que se converte, eles não se identificam mais pela sua nacionalidade ou pela sua cultura ou por lugar onde eles habitam ou pela sua posição social, mas eles se identificam por uma única coisa, que é o Evangelho. E agora, como povo do Evangelho, Paulo está dizendo para eles como eles devem viver. O livro dos 5 livros da lei, o Pentateuco, é dado para o povo de Israel, porque eles estão durante 400 anos no Egito e eles vão perdendo a sua identidade. Eles deixam de se identificar como o povo de pastores de rebanho, que são o povo de Deus, e agora eles estão andando como o povo de um país que é politeísta, um país que se identifica pela construção civil, e agora a identidade deles é uma identidade de escravos. Precisou de algumas coisas que Deus fez, alguns milagres, algumas pragas que ele mandou no Egito, levantar um homem para tirar o povo de Israel do Egito. Mas levou mais de 40 anos andando pelo deserto para tirar o Egito do povo de Israel. As histórias que a gente conta, as narrativas que a gente faz, as músicas que a gente canta, as imagens que a gente usa, as festas que a gente celebra, todas essas coisas são símbolos que contam a nossa identidade, a nossa narração como povo, quem nós somos, a nossa senso coletivo de quem nós somos e por que nós existimos, surge a partir de todas essas coisas. E Efésios é dado para nos dar uma nova identidade como povo de Deus. No capítulo 1 de Efésios, a gente não vai ler, eu só vou passar rapidamente, ele está dizendo, olha, vocês foram criados por Deus, amados por Deus, abençoados por Deus, vocês foram criados para receber toda a sorte de bênção de Deus. Vocês são o povo de Deus, santos de Deus, escolhidos por Deus. Efésios 2, 1 a 7, ele diz, mas vocês estavam mortos por causa do pecado. O pecado, ele faz com que a gente tenha uma distorção da nossa identidade individual, mas também nossa identidade coletiva, como igreja, como cidade, como país. No capítulo 2, do 8 para cima, até o versículo 22, o apóstolo Paulo mostra como a graça de Cristo, pela fé, a salvação pela fé e pela graça em Cristo Jesus, a obra da redenção, agora vai resgatar a nossa identidade. E Deus agora nos salva em Cristo para que nós possamos fazer parte de um povo. Ele cria agora uma nova humanidade.
Ele começa uma nova humanidade, um novo tipo de civilização, um novo tipo de gente, um novo povo que está convivendo junto para um novo propósito. Isso é apresentado a partir do capítulo 3 até o versículo 13 do capítulo 4, da nossa presença na cidade, através das nossas ações, através da execução dos nossos dons na cidade, para a obra do ministério. No capítulo 4 até o versículo 15 do capítulo 5, então agora nós vivemos debaixo de uma nova ética, nós temos uma nova maneira de conduta, um novo estilo de vida, por causa do evangelho em nós. E agora, versículo 16 do capítulo 5 até 6 e 9, nós começamos a desenvolver uma nova cultura de casamento, de trabalho, de relação com a sociedade. E por último, Efésios 6, 10 a 20, ele vai dizer: agora vocês fazem parte de um outro tipo de batalha. A nossa batalha não é mais contra a carne e contra o sangue, a nossa batalha é contra os ossos espirituais da maldade, e nós fazemos essa batalha revestidos do evangelho, da fé e de oração. Sempre orando no Espírito. Quando nós olhamos esse modelo, nós percebemos que Deus tem uma nova proposta para a nossa presença na cidade. O processo do Dia do Movimento é uma visão de 10 anos, com um ritmo de 12 meses, que conduz uma cidade a uma estrela norteadora de florescimento espiritual e social apontada por Deus. Nós estamos caminhando rumo a uma direção. E ele trabalha com alguns atores desse que a gente chama de ecossistema do Evangelho. E o primeiro ator é a própria igreja. A igreja é o povo de Deus, a igreja é a agência de Deus, escolhida por Deus para manifestar o poder do Evangelho. E como a igreja faz isso? Primeiro, através de oração. Nós oramos criando ritmos de oração nas igrejas locais, mas também na igreja presente na cidade. Através de pastores que caminham juntos, que se apoiam, que se encorajam uns aos outros, que se amam e que estão orando e apoiando e cuidando uns dos outros. Através da sua diversidade, Deus tem deixado todo tipo de a igreja com diferentes tipos de dons, com diferentes tipos de culturas, com diferentes tipos de estilos, para alcançar e servir diferentes tipos de pessoas, diferentes tipos de necessidades. A igreja é a alma da cidade. A igreja é que dá vida às cidades. A igreja é que traz a presença do amor na cidade. Mas não só isso, a igreja precisa estar engajada no discipulado, porque é através do discipulado que nós formamos o tipo de gente que Deus quer usar e abençoar na cidade. E através das igrejas, Deus vai restaurar as famílias, porque por meio de famílias saudáveis, nós teremos cidades fortes e saudáveis. O mercado e o poder do empreendedorismo. Por muito tempo, eu tenho conversado com muitas pessoas sobre isso. A gente vai em encontros de pessoas que estão em projetos sociais, em áreas carentes das cidades, e muitas vezes eles estão bravos com as igrejas, porque as igrejas não os apoiam o suficiente, e bravos com os empresários e empreendedores, porque eles só pensam em dinheiro, e nós estamos querendo ajudar as pessoas. Então a gente vai nos encontros de empresários cristãos, e eles estão dizendo: olha, eu até quero ajudar, só que se eu der dinheiro para aquele irmão hoje, amanhã ele vai estar pedindo dinheiro de novo, porque eles não sabem nem como montar um projeto, não sabem nem como para onde eles vão. A gente senta para conversar e não tem clareza na sua ideia, tem muita paixão, mas tem pouca clareza no que eles estão fazendo. E quando vai conversar com os pastores estão vivendo num outro mundo que não agrada nem empreendedor, nem os pessoas de projetos sociais. Eu falo isso como pastor. Mas nós precisamos de todas essas pessoas. Se nós acreditamos no sacerdócio universal de todo crente, se nós acreditamos que todo crente é um portador do Espírito Santo, se nós acreditamos que Deus está agindo por meio da igreja, Deus só não está agindo do meio da igreja institucional, mas do seu povo que pertence, que é a igreja. E esse florescimento espiritual e social através do mercado vem porque líderes de mercados, empreendedores, pessoas que estão nas organizações, eles podem dar liderança estratégica, gerando novos negócios, criando estratégias, estruturando sistemas, processos, recursos, liderança, trazendo influência e credibilidade, gerando empregos e criando novas oportunidades. O empreendedorismo precisa ser estimulado pelas igrejas.
Nós precisamos, como igreja, entender que nós não podemos ficar mais estando dentro dos nossos templos, trazendo para as pessoas e dizendo, olha, traga sua oferta e seu dízimo que Deus vai te abençoar, quando as pessoas estão passando fome e nós não estamos ajudando as pessoas, não apenas de uma forma assistencial, mas fazendo com que essas pessoas sejam frutíferas. A Bíblia diz que nós precisamos tratar as pessoas, preparar as pessoas para que elas façam a obra do ministério, para que elas sejam maduras, para que elas sejam plenas. Ninguém pode ser pleno quando eles ficam em total dependência, uma total codependência do outro. E através do empreendedorismo, através de trazer e criar e estimular incubadoras de negócios, podemos conseguir isso. Empresas, elas podem gerar e mudar a cultura das pessoas. Elas trazem disciplina na vida, ajudam as pessoas a administrar dinheiro, ajudam as pessoas a terem horário, ajudam as pessoas a serem responsáveis, a serem frutíferas. Mas não só isso. Empreendedores e líderes de mercado, eles podem vir e trazer a sua credibilidade para trazer mais processo nos projetos das igrejas e das organizações sem fins de lucro. Eles trazem credibilidade, eles também podem trazer recursos quando eles sabem que esses ambientes são seguros para investir. Precisamos do poder cívico, porque assim nós vamos poder coordenar os esforços. Poder cívico, pessoas que estão nos lugares públicos, eles são os mordomos da cidade. E Deus vai te cobrar pela sua mordomia na cidade. Somos servos da cidade, não somos servidos pela cidade. Como os pastores são servos da igreja e não servidos pela igreja. Como os líderes de negócios são servos dos negócios e não servidos pelos negócios. As escolas públicas, a polícia, os oficiais eleitos, as autoridades, as políticas públicas, os programas do governo, os serviços sociais. O modelo que nós temos é o modelo de Esdras, Neemias e Ester no Velho Testamento. Esdras é um líder que Deus levantou para trazer avivamento no povo de Israel, trazer o povo de volta para as Escrituras e para a oração, confessar os seus pecados. Neemias é um líder que Deus levantou para trazer estratégia, para trazer recursos para fazer a restauração da cidade. E Ester foi uma líder que Deus levantou para se manifestar diante do rei sobre uma lei injusta que poderia matar milhares. E Deus colocou ela ali estrategicamente para mudar uma lei injusta. Algumas pessoas aqui que Deus colocou no lugar de desenvolver estratégia, de levantar recursos, de organizar as coisas. Alguns que Deus levantou para a oração e para a palavra. E alguns que Deus levantou para mudar leis, para que as leis possam gerar o ambiente propício para o florescimento das pessoas e das vidas. Precisamos caminhar juntos. Organizações comunitárias e o poder da compaixão. ONGs, organizações sem fins de lucros, escolas privadas, fundações privadas, eles podem ser usados por Deus, porque eles estão na linha de frente, muito obrigado. Eles estão na linha de frente da batalha, eles sentem as dores, eles sabem dos problemas de perto. E por isso eles podem fazer as ações de compaixão na cidade, com o apoio correto das igrejas, das organizações e do governo, eles podem ser melhor sucedidos. A liderança cívica, impacto do empreendedorismo, as agências comunitárias e a igreja local é um ecossistema que, quando eles trabalham juntos, coletivamente, no longo prazo, com informações corretas e alimentando essas informações, nós recebemos essas informações para gerar oração, para gerar agenda comum, para gerar trabalho conjunto, nós vamos ver o florescimento da cidade com a bênção de Deus. E como nós vamos fazer isso? Da primeira coisa é o poder da presença, convocando. Na Bíblia, nós vamos ver sempre Deus convocando o povo para um lugar, para ele manifestar o seu poder e agir para a transformação daquelas realidades. No Velho Testamento, Deus faz isso diversas vezes, mas um momento especial que a gente tem no Novo Testamento é o dia de Pentecostes, onde Deus diz: ficar em Jerusalém e esperem juntos até que desça o poder do alto. Há um poder especial quando os pastores de uma região, quando os líderes de uma região, quando líderes do governo, líderes de negócio, quando as organizações de serviço, quando pessoas de diferentes idades se juntam no lugar para esperar pela bênção de Deus.
Nós podemos ter as melhores estratégias, nós podemos ter as melhores ideias, nós podemos ter os maiores recursos, mas se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho o que edifica. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e comer o pão de dores, porque assim dá o Senhor aos seus amados enquanto dormem. Nós precisamos convocar o povo de Deus nas mais diferentes lugares para juntos manifestarmos que estamos unidos por causa do Evangelho, esperando a graça de Deus sobre nós, movidos pela fé. Mas a gente convida e muitos não aparecem, muitos não vêm, e há muita desunião. Procurem os líderes de paz, aqueles que são os primeiros a receberem o convite, e comecem com os que estão dispostos. E Deus vai mudar a realidade a partir daí. A segunda coisa é colaborar, o poder do acordo. Nós precisamos olhar algumas coisas. A primeira coisa é perguntar o que já está acontecendo e quem está fazendo. E ao invés de duplicar essas ações, vamos apoiar quem já está fazendo. Você não precisa reinventar a roda, você não precisa começar nada novo. Olha o que Deus está fazendo na sua cidade. Se você for ver uma boa ideia acontecendo, se una àquela ideia, abençoe aquela ideia, financie aquela ideia. Fortaleça aqueles líderes. Caminhem juntos. Nós precisamos parar de competir e começar a colaborar se nós de fato cremos no Evangelho e queremos ver um movimento da ação de Deus nas nossas cidades. Precisamos crer no movimento de oração. Oração colaborativa, oração presencial, oração de 24 horas, oração pública, oração em secreto. Precisamos orar e jejuar pela nossa cidade. Precisamos olhar para a história da nossa cidade. Hoje eu fiquei muito feliz de poder ouvir a história de Taubaté e tantas coisas interessantes sobre as cidades. As histórias que nós contamos, quais são as suas preferidas? Quando você pensa na sua cidade, você tem vergonha dela ou você tem alegria de dizer, não, eu sou de Taubaté? Você está na descrição de Efésios 1, porque Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, ou estamos em Efésios 2, mortos nos delitos e pecados? Nós somos a cidade da terra de adoradores, nós somos a cidade dos empreendedores, nós somos a cidade que abençoa o país, ou nós somos a cidade da grávida de Taubaté? O que te define? E qual é a visão de Deus para essa cidade? Se nós não pararmos juntos e ouvir o que Deus tem a nos dizer, nós somos levados pela cultura, ou nós fugimos e nos escondemos da cultura, quando nós deveríamos redimir a cultura e a cidade. Quais são os fatos teimosos? Quais são os pecados que temem insistir? Nós não olhamos para a cidade com um óculos cor-de-rosa e dizendo, olha, Taubaté está declarado que é terra de adoradores e está tudo bem, tudo maravilhoso e que já conquistamos, já está tudo certo. Nós sabemos que existe pecado na cidade, nós sabemos que existem problemas reais, nós sabemos que existem injustiças sociais, nós sabemos que existem lutas a serem lutadas. Quais são elas? Quais são os dados dessa cidade? Quais são os problemas reais da cidade? E nós olhamos para esses problemas e nós precisamos orar em cima desses problemas, mas também precisamos olhar o que está quebrado e juntos pensar como podemos trabalhar nos próximos 10 anos para ver uma mudança nisso. No caso de Nova York, o pastor Tim Keller e o pastor Mac Peter, eles disseram, olha, nós queremos ver a cidade de Nova York, durante o nosso período de vida, chegar a 6% de cristãos. Lembra que era menos de 0,5%. Tim Keller morreu o mês passado com a cidade em 4,5% de cristãos. Uma das estratégias que eles descobriram é, nós precisamos plantar igrejas. Mas não plantar a minha igreja. Nós precisamos plantar 100 igrejas. Igrejas pentecostais, igrejas batistas, presbiterianos, metodistas. E nós vamos apoiar a plantação de qualquer igreja, de muitas igrejas. E vão ser igrejas que plantam igrejas, porque só plantando novas igrejas e revitalizando as que existem é que vamos ver esse número mudar. Tim Keller disse, a minha missão de vida não é plantar o máximo de igrejas presbiterianas, ele como presbiteriano, mas é ver igrejas cristãs que creem no Evangelho sendo plantadas e enchendo essa cidade.
Mas eles também oraram por uma mudança na criminalidade, por uma mudança na questão da segurança na cidade e também na questão financeira da cidade. Empresários se juntaram para mudar essas realidades e trabalharam juntos por isso. Quando nós olhamos alguns dados e entendemos esses dados e trabalhamos, mudanças incríveis podem acontecer. Deixa eu dar alguns exemplos. Em Dallas, nos Estados Unidos, eles fizeram um estudo que apontava que a população carcerária ela dependia de 2 fatores principais. O primeiro é a alfabetização de crianças até o 3º ano e o segundo, a ausência de pais na vida daquelas crianças. Quando aquela criança não tinha um pai, e se ela chegasse ao 3º ano e não fosse alfabetizada, então você ia ter que investir em aumentar o número de presídios. O que eles fizeram, então? As igrejas se reuniram e eles criaram um projeto de mentoria de meninos, de crianças, depois do período escolar. Eles estavam naquele lugar e homens tinham que participar desse projeto para serem mentores e para ser aquela figura paternal na vida daqueles meninos. E com isso, as crianças que participaram desses projetos, nenhum deles foram parar na prisão. Quando nós entendemos isso, nós paramos de tentar ficar lutando contra as consequências e nós vamos para a raiz e pensar como nós, como povo de Deus, podemos agir antes. Você sabe aquela frase do Desmond Tutu? Se você está na beira de um rio e você vê uma pessoa, o rio levando uma pessoa, você vai tirar aquela pessoa. Mas se você vê 2, 3, 4, 5 pessoas sendo arrastadas pelo rio, você pede para alguém tirando as pessoas do rio, mas você corre até lá para perguntar onde é que elas estão caindo e você vai impedir elas de cair, ao invés de ficar tentando tirar centenas de pessoas da correnteza do rio. No Panamá, eles viram um outro dado interessante, crianças que estavam sofrendo com pedofilia, e aquelas crianças estavam sofrendo sendo abusadas, e um número altíssimo de abuso de crianças ali. Eles fizeram essa pesquisa e quando eles perceberam, através da pesquisa, descobriram onde era a maior incidência de crianças sendo abusadas e quando isso acontecia e como acontecia. E eles viram uma região da cidade mais pobre que os pais tinham que trabalhar até tarde da noite e essas crianças estavam sendo abusadas por pessoas da própria família no período de contraturno escolar. Então as igrejas se reuniram e montaram atividades do contraturno escolar para que aquelas crianças estivessem num ambiente seguro até a hora dos pais estarem em casa. Isso diminuiu em 80% os casos de abuso contra crianças. Se nós não olharmos para os problemas da cidade e não tivermos planos de ações juntos, se os nossos empresários não sentarem e disserem, eu quero usar a minha habilidade para organizar isso, e eu vou usar a minha influência para levantar os recursos, e a igreja disser, nós vamos abrir os nossos espaços, nós vamos mobilizar as pessoas, nós vamos continuar vendo os problemas acontecendo e nós simplesmente vamos dizer, Senhor, nos leva para o céu porque a terra está difícil demais. E Jesus está dizendo, eu me recuso a voltar enquanto vocês não aprenderem a ser o povo do céu na terra. Qual é o nosso plano? Porque Deus nos chamou para sermos co-criadores do Evangelho com Ele. Nós somos colaboradores de Deus, nós somos cooperadores de Cristo. Nós estamos construindo a realidade. Nós vamos reinar com Cristo na terra. Se nós vamos reinar, por que nós já não estamos fazendo isso agora? Catalisar o poder do esforço em unidade. Precisamos de uma estratégia de longo prazo. Nós temos um sonho coletivo juntos. Precisamos sonhar juntos. Precisamos ter uma visão juntas. Uma única visão para a cidade. Cada pastor tem uma visão para a sua igreja. Cada pai tem uma visão para os seus filhos. Mas o que Deus quer fazer dessa cidade juntos? Não, acredite em mim. Deus não vai fazer essa cidade toda ser membro da sua igreja. Não vai. Deus não vai fazer o seu projeto social resolver todos os problemas dessa cidade. Não vai. Mas Deus vai abençoar essa cidade através do seu povo, a sua igreja na cidade. Precisamos pensar no longo prazo. Vamos trabalhar juntos no longo prazo. Orem o que Deus pode fazer se trabalharmos juntos. Como será a cidade de Taubaté no ano de 2033? Como serão os indicadores? Como as pessoas serão? Como será a qualidade de vida? Como será a questão do trabalho? Como será a educação? Como será o lazer? Como será a política? Como serão os negócios? Que tipo de cidade viveremos em 2033 como resultado do nosso trabalho juntos?
Quais são as prioridades? Por onde podemos começar? Há muitos problemas. Não podemos resolver todos. Mas existem alguns problemas que, se nós trabalharmos em torno deles, nós podemos ver resultado suficiente que vai causar impacto em muitos outros. Quem são as parcerias que nós podemos fazer? Quais são os projetos que já estão na cidade? Quais são os projetos que podem vir para a cidade? Através da sua influência, através dos seus relacionamentos. Como vamos levantar recursos? Como vamos desenvolver uma estratégia juntos para levantar recursos para trabalhar nas cidades? Como podemos acelerar a resolução de problemas que estão aí há décadas, às vezes há séculos? E como podemos experimentar juntos um avivamento de proporções que nós não experimentamos ainda? E nós precisamos celebrar. O povo de Deus é um povo que celebra. O povo de Deus precisa ser um povo que sabe celebrar. Precisamos celebrar o que já está acontecendo. E precisamos celebrar o que já vai acontecer. Nós celebramos porque nós observamos e paramos e ouvimos e vemos e louvamos a Deus juntos pelo que Deus já está fazendo na cidade. Precisamos contar as histórias do que Deus está fazendo na cidade. Mas também pela fé. No espírito profético, nós celebramos o que nós estamos vendo, que está determinado por Deus a acontecer nessa cidade. Nós louvamos a Deus, nós oramos a Deus, nós adoramos a Deus, nós lamentamos diante de Deus, mas nós dizemos o que Deus tem feito, o que Deus deseja fazer. E nesse processo nós também nos perguntamos, qual é a minha parte nessa história? Lembra Neemias, ele está no projeto e ele olha para as pessoas e eles dizem, quem vai nos ajudar a levantar o muro? Esse muro vai ser levantado, mas se vocês não trabalharem com a gente, vocês não terão parte nisso. Se Neemias estivesse aqui hoje, há alguns Neemias aqui, eu sei que há. O apóstolo Hélio é um deles. E se ele olhasse para vocês e dissesse, temos um muro para construir. Como é esse muro? Quais são as medidas dele? Quais são as características dele? O que precisa para ser construído? Quais são os recursos que precisam ser levantados? Quem são as pessoas? Como podemos, aqueles que estão no poder público, agir para dar as cartas necessárias? Como aqueles que estão na linha de frente, podemos trazer as ferramentas e usar do nosso tempo e o nosso conhecimento? Como os que estão no mercado podem levantar os recursos e a estratégia? Qual é a sua parte? Determinação. Nós não pararemos enquanto não tivermos acabado a obra. Nós não vamos discutir por coisas que são secundárias. Nós temos algo maior para ser construído. Quando eu sou de igreja batista, e quando eu era adolescente, estava crescendo, eu lembro que os encontros, quando as estratégias missionárias eram, vamos ver quais os lugares que ainda não tem igreja batista, e nós queremos que haja igreja batista em todos esses lugares. E a intenção não era ruim, era boa. Acreditem, levaram o evangelho, eram pessoas que amavam a Deus e amam a Deus. Mas eu acredito que mesmo com nossas boas intenções, nós perdemos muitas vezes o alvo. O nosso alvo é como podemos ter a maior densidade dos céus na terra. Quando podemos ter a maior manifestação através do nosso trabalho juntos na terra. E como nós podemos ver o maior número de pessoas encontrando Cristo e sendo discipuladas, porque elas estão num ecossistema saudável pela bênção de Deus nessa cidade. Eu estive em Dubai para o encontro do Movement Day no começo do ano. E uma das histórias que me tocou foi entender, observar a relação da igreja em Dubai, num país do Emirados Árabes, que é um país muçulmano, e a relação da igreja com o governo ali. E a igreja, ela tem um ambiente de florescimento ali, está florescendo a igreja naquela cidade. E a gente pergunta por quê? E a história começa há anos atrás, quando ali era apenas um grande deserto, o lugar onde os beduínos vinham e o lugar onde havia uma vila de pescadores num canto ali. Um lugar de extrema pobreza, onde um casal de missionários trabalhando naquela cidade
Pensou como a gente pode abençoar esse povo. Eles não podiam evangelizar, eles não podiam fazer cultos públicos, mas eles queriam abençoar aquele povo. E eles entenderam o que eles podiam fazer. Eles levantaram recursos, mobilizaram algumas pessoas, voltaram para lá e construíram um hospital de excelente qualidade, onde qualquer pessoa podia ser atendida, inclusive os sheiks da cidade tiveram seus filhos ali. Hoje, um desses sheiks que nasceu naquele hospital é o diretor de liberdade religiosa de Dubai, e ele disse: nós somos gratos aos cristãos dessa cidade, nós recebemos a pessoas do mundo inteiro aqui, e nós entendemos que uma das coisas que mais faz a pessoa se sentir em casa é a sua religião. Então, enquanto nós estivermos à frente dessa cidade, o cristianismo será bem-vindo aqui. Mas por quê? Por duas coisas. Uma, porque hospitais que cuidaram de pessoas antes deles terem a liberdade de falar de Cristo para as pessoas. A segunda coisa, porque quando aquela cidade se internacionalizou, eles precisavam dos melhores profissionais. E eles descobriram que os melhores profissionais que eles poderiam ter trabalhando naquela cidade eram os cristãos. Nós somos melhor juntos. Nós somos mais fortes juntos. Nós somos mais diversos e mais belos juntos. Nós temos mais recursos juntos. Nós somos mais ricos juntos. Nós somos mais poderosos juntos. Nós somos mais eficazes juntos. O movimento é uma estratégia de 10 anos com ritmos de 12 meses. Nós não queremos duplicação e competição, mas nós queremos velocidade e frutos. Nós queremos trazer todos para uma base estratégica, porque a melhor estratégia se dá através da unidade. Quando nós compreendemos tudo o que está ocorrendo na cidade, nós então começamos a perceber que Deus está trabalhando. Isso vai aumentar a nossa fé, o nosso ânimo e a nossa força para continuar. À medida que nós vamos tendo melhores relacionamentos uns com os outros e aumentando a nossa rede de relacionamento, nós vamos perceber o valor de cada pessoa que ela tem no reino de Deus, e que cada pessoa, cada experiência, cada igreja, cada organização, cada líder é fundamental para o agir de Deus nessa cidade. Nós queremos celebrar, aplaudir o que está acontecendo e aplaudir o que vai acontecer. Nós queremos convocar, reunir as pessoas certas para estarem no lugar certo, juntos, esperando pela bênção de Deus. Nós queremos colaborar, alinhar as nossas ações atuais, acelerar e fortalecer o que já está acontecendo e incubar o que precisa acontecer. E nós queremos estimular todos aqueles que querem ver a transformação e querem abençoar a cidade de Taubaté. Então eu quero encerrar fazendo algumas perguntas para você. A primeira coisa que você precisa se perguntar é: quem são os líderes que você pode convocar para fazer parte deste movimento aqui na cidade? Para se unir a você, para trazer ideias, para participar juntos, para orar juntos. Qual é uma forma simples que nós podemos começar a colaborar? O que já está acontecendo, que precisa ser exposto, catalisado, que precisa ser acelerado? E o que nós podemos celebrar juntos? A minha pergunta para você não é se você crê que Deus vai começar um movimento na cidade. Eu acho que todo cristão que eu pergunto isso diz: eu acredito que Deus vai transformar a cidade. Eu acredito que Deus vai trazer um avivamento. A pergunta minha não é essa. A minha pergunta é: você acredita que Deus te chamou para participar desse processo agora? E você está disposto a pagar o preço por isso? Como eu falei no começo, isso é uma expressão do próprio Evangelho de Cristo. Nós precisamos entender quais são aquelas realidades do Evangelho, da qual nos tornam todos conscientes de que somos um em Cristo Jesus. E se somos, todo o resto perde o seu valor. O apóstolo Paulo diz: eu considerei tudo aquilo que eu tenho como esterco se comparado com a sublimidade do conhecimento de Cristo. As suas tradições, elas são bem-vindas. As suas doutrinas da sua denominação, elas são bem-vindas. Eu amo a minha denominação, a história e tudo mais. Eu não estou dizendo que nós vamos eliminar tudo. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que abandonar os seus trabalhos e vir trabalhar em tempo integral dentro da igreja. O que eu estou dizendo é quais são aquelas coisas que nós precisamos entender que elas são secundárias
para que nós possamos nos mover dentro das coisas que são principais. Para que isso aconteça, a reconciliação que precisa acontecer, a pedido de perdão que precisa acontecer, a cura do coração que precisa acontecer, a reconhecimento da bênção de Deus sobre uma determinada igreja ou determinado trabalho que precisa acontecer. Mas ao mesmo tempo nós precisamos sentar juntos para olhar, abrir os nossos corações, estudar o que a cidade tem e juntos trabalhar pela transformação, pelo florescimento, pelo movimento e por um avivamento na cidade de Taubaté. A pergunta é: você aceita o desafio de fazer parte disso? Porque Deus vai fazer, mas você vai ter parte nisso. Eu quero convidar você para orar com alguém. E enquanto você ora junto com alguém, peça que Deus deixe claro no coração dessa pessoa qual é a sua parte. Talvez você esteja hoje no mercado, numa empresa, ou você seja um empreendedor. Talvez você esteja no poder público. Talvez você seja de alguma ONG. Talvez você esteja tempo integral na igreja. Talvez você seja uma mãe, um pai, que está tempo integral dentro de casa. A pergunta é: qual é a sua parte hoje? Encontre alguém para orar juntos e eu vou terminar em oração. Ore junto com alguém. Estenda sua mão sobre alguém. Celebre a vida dessa pessoa. Celebre o que Deus vai fazer através dele ou dela. E peça a Deus para abrir os nossos olhos, para enxergarmos o que Ele tem para nós. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que Ele deportou de Jerusalém para a Babilônia, ao seu povo que Ele trouxe para Taubaté. Construam casas, estabeleçam-se nelas, plantem pomares, comam o fruto que eles produzirem. Casem-se e tenham filhos. Encontrem esposas para seus filhos e maridos para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se e não diminuam. Trabalhem pela paz e prosperidade de Taubaté. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade delas. Assim diz o Senhor: eu sei o plano que tenho para vocês. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por minha oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarei e serei achado por vocês, diz o Senhor. Pai, nesta noite, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, dizendo: usa-nos, cura a Tua igreja, traz unidade ao Teu povo, dá-nos uma visão clara, para que essa cidade seja curada pela presença da Tua igreja aqui. Senhor, nos dá uma porção especial e sobrenatural do Teu Espírito Santo. Abençoa para que as empresas prosperem,
para que as escolas sejam lugares seguros, para que as famílias sejam saudáveis. Abençoa, Senhor, para que cada bairro dessa cidade sejam comunidades prósperas, justas. Abençoa, Senhor, para que essa cidade seja uma cidade de vanguarda, que daqui, ó Pai, o Evangelho possa se espalhar para o litoral, para as montanhas, para as cidades. Abençoa que essa cidade seja uma cidade de avivamento, de santidade, de amor, de justiça, de paz e de prosperidade. Prospera o teu povo nesta cidade, e que o teu povo seja um povo generoso, amoroso, justo e bom, ó Pai, para que por meio da tua igreja esta cidade seja frutífera, e por causa disso Jesus Cristo seja amado, exaltado e adorado, porque Ele é digno, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia. Glória a Jesus. Poderoso que Deus quer fazer. E Ele precisa contar com uma pessoa. Me chama muita atenção todas as vezes que eu olho para Taubaté, quando Deus, Ele olhou para um homem na terra e achou graça nesse homem. E disse para esse homem: eu posso contar com você uma construção? Posso contar com você para aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu quero produzir? E a Bíblia diz que Noé olhou para Deus e disse: pode contar comigo. Apesar de eu não ter experiência alguma naquilo que o Senhor quer fazer, mas conte comigo, me ensina. Porque você imagine, Deus olhou para um agricultor e pediu para ele construir um barco. E ele disse: não, eu quero, Senhor. Porque Deus, Ele precisa só do teu sim. E o restante Ele vai te capacitar para você fazer. Ele precisa que você olhe para a tua cidade com o olhar de Cristo. Sabe, irmão, Taubaté foi conhecida no mundo através do ridículo. Eu conversava com um amigo que foi para o Japão e ele disse que quando chegou em Tóquio, perguntaram para ele: você veio de onde? Ele falou: eu vim de São Paulo, Brasil, Taubaté. Aí olharam para ele e disseram: grávida. A falsa grávida. O ridículo fez o nome de Taubaté ser soprado pelo mundo. Sabe como que eu enxergo isso, irmão? O Senhor abriu as portas das nações para as pessoas conhecerem a nossa terra. Só que agora depende da nossa disposição para que as nações também saibam o que está acontecendo aqui. Se nós transformarmos uma cidade, nós vamos mudar as nações. Eu creio forte nisso, irmão. Por isso que o meu pensamento é para aqueles que ainda nem chegaram aqui. Eu falo para as pessoas que eu já estou trabalhando para os meus netos. Eu não tenho neto, mas eu já estou trabalhando para eles, para que quando eles chegarem em Taubaté, eles possam receber uma cidade mais justa, mais próspera, uma cidade transformada, uma cidade que as pessoas passem pela adulta e falem: eu quero morar aqui. E sabia que isso já acontece? Um dia eu estava na ambulância do meu pai levando um paciente, e conversando com a mulher, ela disse assim: olha, eu sou de Guarulhos. E eu disse para ela: como que a senhora veio parar em Taubaté? Ela disse: eu vim fazer uma visita em Taubaté domingo. E quando eu pisei nessa cidade, eu disse para minha filha: estou voltando para Guarulhos, estou pegando as minhas coisas, estou vindo morar em Taubaté. E ela alugou uma casa perto do Chibatão e ela falou: daqui eu não saio mais. Daqui eu não saio mais. Mas Taubaté, irmão, foi tomada por um espírito que durante muito tempo fez desvalorizar quem nós somos e quem essa terra é. Mas o Senhor, Ele está avivando o meu e o teu coração, colocando dentro de nós esperança, colocando dentro de nós um verdadeiro avivamento, porque avivamento não é um barulho que acontece, avivamento é a transformação de uma cidade que vai ocorrendo durante as décadas. Deus conta com você com isso.
porque Ele colocou o verdadeiro avivamento dentro de você. O avivamento é Cristo. Amém? E diante disso, irmão, eu queria te convidar a ofertar nessa noite. Nós temos um gasto aqui mensal, nós ganhamos o espaço para poder fazer, mas temos um gasto mensal para poder fazer o evento entre 4 e 6 mil reais. Que é som, é cadeira, é um preleitor que a gente traz, né? E nós não olhamos para isso para poder fazer. Tem alguns empresários que nos ajudam. E nós também não investimos esse dinheiro, irmão, para falar, nossa, nós temos que lotar aquele lugar de pessoas. Não, nós simplesmente falamos para o Espírito. Porque o que nós produzimos para o Espírito, irmão, tem muito mais poder para aquilo que você produz para o natural. Então o que nós estamos falando está ecoando no Espírito. Eu quero te convidar a ofertar debaixo desse ambiente que foi produzido nessa noite. Tem um envelope na tua cadeira. Quero orar com você já. Senhor, obrigado pela vida dos teus filhos que estão ofertando. Obrigado por aqueles que abraçaram, Senhor. Não é um projeto de uma denominação, Senhor, mas é a transformação de uma cidade. Senhor, não é um projeto pessoal, porque o reino de Deus nada é pessoal, Senhor. Nós trabalhamos para o próximo. E nós ouvimos do nosso Pai que aquele que serve é irresistível, Senhor. Pai, eu quero abençoar os teus filhos que aqui estão, declarando a tua graça, o teu cuidado, a tua proteção. Senhor, eu quero declarar no espírito dos seus filhos, Pai, que essa visão de transformar essa cidade possa tomar eles dia após dia. Se a tua palavra diz que nós teremos sonhos, teremos visões, começa a produzir, Senhor, visões relacionadas à cidade, visões proféticas, visões geracionais, visões, Senhor, e sonhos relacionados àquilo que o Senhor está querendo produzir nesse lugar. Ai. Queria que a Suzana pegasse a bandeira de Taubaté, Suzana. Porque enquanto a gente orava, irmão, eu via no Espírito o Senhor trazendo uma frequência nova sobre a cidade. Eu via no Espírito o Senhor trazendo uma brisa, um vento que destruía tudo e ia passando, pode ir balançando. Mas depois desse vento eu vi como uma brisa chegasse ali pelo lado da LG e viesse entrando sobre a cidade. E essa brisa ia trazendo boas notícias. E o Senhor falava ao meu espírito, Taubaté está entrando num tempo de redenção e num tempo de glória. E eu queria que você, juntamente comigo, declarasse isso sobre essa cidade. Enquanto a profeta Suzana balança, trazendo a manifestação dessa brisa que está chegando sobre Taubaté, desse momento de glória, desse momento de redenção, você declarasse sobre essa terra, você declarasse sobre esse lugar. Senhor, nós declaramos, Senhor, que a criminalidade ela caia sobre essa terra, nós declaramos que a injustiça caia, Senhor, sobre essa terra, nós declaramos, Senhor, que a desigualdade social caia sobre essa terra, nós declaramos um tempo de prosperidade, um tempo de transformação, Senhor, que enquanto a tua filha de uma forma profética, ela balança, Senhor, a bandeira dessa cidade representando essa terra, o Senhor possa entrar, Senhor, com essa brisa, Senhor, como ministro nessa terra. Nós recebemos esse novo tempo, nós recebemos essa movimentação, Senhor, Pai, que essa brisa tome o coração dos habitantes desse lugar, independente, Senhor, se é cristão ou se ainda não te conhece, mas todos saberão, Pai, que Taubaté está sendo transformado pelo poder da ressurreição de Cristo Jesus, que produz sim, Senhor, uma cidade de paz, uma cidade, Senhor, Pai, de vanguarda, de glória, de redenção. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa rodear essa cidade, sondar as entradas, a saída, e nós destronamos agora todo, Pai, espírito maligno das trevas que tentou se possuir dessa cidade, todo espírito maligno, Senhor, que tentou tomar as áreas de influência, a educação, tentou tomar a economia, tentou tomar o governo, as artes, tentou tomar a religião, as famílias. Nós damos uma ordem agora que venha a ser destronado em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós declaramos, Pai, que assim como foi mudado o nome dessa cidade, uma chave venha se possa virar nessa noite, Senhor. Nós declaramos, nós tomamos posse daquilo que o Senhor já falou.
Porque quem tem uma palavra, Senhor, tem tudo o que precisa. Quem tem uma palavra tem tudo o que necessita, e nós continuamos acreditando, Senhor, que nós possamos gerar relacionamento, Senhor. Relacionamento entre os povos, relacionamento entre as pessoas, relacionamento entre as denominações, Senhor. E declaramos também que o espírito denominacional caia por terra e a igreja em Taubaté venha a ser um, assim como o Senhor é um com o Pai, nós possamos ser um contigo, uma só forma de pensar, uma só forma de se movimentar, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos, Pai. Se você crê dessa forma, dê uma salva de palmas bem forte a Ele. Oh, aleluia! Obrigado, Senhor. Amém. Pastor Rafael Brizola, pastor Brizola. Deus nos deu uma direção profética de ir construindo uma rede, irmão. E essa rede iria abraçar toda a cidade, e essa rede seria pescadores de vida. E cada pastor que passou com a gente aqui, cada autoridade política que passou com a gente, veio e participou dessa rede. E a rede está crescendo. Está crescendo. E eu creio que daqui a um tempo vocês vão segurar lá do outro lado, lá. Porque eu creio nisso, irmão. Eu creio nessa palavra. E é tudo que nós precisamos é dela. Tem alguém aqui nessa noite que é pastor, está aqui pela primeira vez? Queria te conhecer. Algum pastor está aqui pela primeira vez? Alguma autoridade política na cidade que está aqui pela primeira vez? Vereadora. Queria que a senhora participasse conosco. Fizesse parte dessa rede. Pastor, queria que o senhor nos desse a honra de também fazer parte, porque a gente sabe da importância quando o homem de Deus pisa numa terra. Amém? Aleluia. Expliquei. Ajuda a orientar aqui, por favor, para a gente fechar o quadrado ali, ó. Não colocou? Vem lá, Caio. Amém. Amém. Qual o nome do senhor, meu pastor? Pastor, muito prazer. Amém. Qual bairro? O senhor é de qual bairro? Eu moro ali no Continho, Tremembé. Sim, que bênção. E pastoreia? Mas a igreja que eu congrego é na sede. Eu sou pastor auxiliar do pastor Ednei. Amém. Prazer conhecê-lo. Sim, sim. Amém. Noilton, faça um favor, presidente da Donep, vem representar aqui. Pelas três autoridades, pelo Renato, pelo Bob. Chamar eles na frente. Amém. Queria chamar. Amém. Queria chamar o Renato. Renato, vamos orar por você. Elisa, faça favor à frente. Vereador Bob, vereador Elisa, Renato. Ele é chefe de gabinete? Chefe de gabinete do prefeito. Vire para lá. Pastor Samuel, ore pelas nossas autoridades. Estenda suas mãos para cá. Deus eterno, o Senhor governa sobre todas as coisas. O universo está debaixo do teu domínio e do teu poder, ó Pai. De ti, ó Pai, vêm os tempos, as estações. Cada árvore, cada folha, cada fruto, ó Pai, vem de ti. Os animais do campo, os peixes do mar, as aves dos céus, todas são dadas por ti. É o Senhor que dá a chuva, é o Senhor que dá o sol, e é o Senhor que levanta homens e os sustentam, ó Deus. O Senhor é o Rei dos reis, e o Senhor que move o coração dos reis, ó Pai da terra. Por isso, ó Pai, nesta noite, reconhecendo a tua soberania, a tua autoridade, o teu governo, o teu domínio, a tua glória e o teu poder,
Nós colocamos, ó Pai, debaixo das tuas mãos a vida desses homens e dessas mulheres, ó Pai, que estão guiando o destino desta cidade. Senhor, coloque sobre eles o teu bom favor, ó Pai. Coloca sobre eles, ó Pai, a tua graça. Que eles, ó Pai, possam, Senhor, ter uma visão para esta cidade. E que eles possam, ó Pai, ter o apoio do teu povo nesta cidade. E que eles possam, ó Pai, ver todo o bom propósito teu, através deles prosperar, ó Pai. Que esse, ó Pai, eles vejam, ó Deus, dessa cidade, um tempo de bênção, um tempo de prosperidade, um tempo de justiça, um tempo de equidade, ó Pai. Que essa cidade venha frutificar. Que essa cidade, ó Pai, possa ver um tempo, ó Deus, em que qualquer assalto, homicídio, abuso, seja tirado, ó Pai. Senhor, queremos ver um tempo, ó Deus, onde as pessoas poderão usufruir dos parques, das ruas dessa cidade, para celebrar, ó Pai, a tua bondade e a tua glória, Senhor. Onde os jovens e os velhos, crianças, meninos e meninas, poderão estar seguros aqui, ó Pai. E onde toda a população dessa cidade vai louvar o teu nome, pelo teu agir no meio desta cidade, ó Pai. Senhor, eu gosto da frase daquele líder político cristão, Abraham Kuyper, que dizia que não há 1 metro quadrado em todo o universo da qual o Senhor não possa dizer é meu. Diante disso e dessa consciência também declaramos que não há sequer centímetro de Taubaté que o Senhor não diga é meu. Então, Senhor, que o teu povo tome de volta aquilo que é teu, ó Pai. Que o teu povo governe com sabedoria, sejam bons mordomos e te honrem, ó Pai, na maneira como administram aquilo que pertence a ti. Mas acima de tudo, ó Pai, que cuidem bem daquele que é o seu maior tesouro, que é cada homem, cada mulher e cada alma que vive nessa cidade, Senhor. Que todos, Senhor, recebendo a tua bênção, possam também experimentar a maior e a última de todas as bênçãos, que é a salvação por meio de Jesus Cristo. Manda um tempo de salvação, ó Pai, sobre esta cidade. Que as igrejas cresçam e prosperem. Que as vidas sejam transformadas, que as famílias sejam fortalecidas. E que cada um desses líderes, ó Pai, na prefeitura, na Câmara de Vereadores, todos os departamentos dessa cidade, experimentem também da tua graça, da tua bondade, da tua justiça, da tua boa mão sobre eles. E que eles possam prosperar em tudo o que eles vierem a fazer. Em nome de Jesus, aquele que reina hoje para todos sempre. Amém, ó Pai. Amém. 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 Irmão, lembrando que no dia 1º de outubro tem votação para conselheiro tutelar. Isso é uma responsabilidade nossa. Eu estava lendo uma forma da esquerda de poder tomar todos esses lugares. E o que me preocupa não é se é de esquerda ou se é de direita, mas é o pensamento, a linha de raciocínio. E nós temos essa responsabilidade. Eu tenho trabalhado todos os dias na campanha para conselheiro tutelar. Nós temos 10 cristãos em Taubaté. 10 pessoas que foram enviadas. Mas se nós não formos lá exercer a nossa responsabilidade, porque às vezes só, pastor, mas domingão, lá em casa. Não, é responsabilidade sua. Eu estou organizando bastante gente para poder ir, estou falando, pega carona, vai, vote, porque depois a gente não pode reclamar. A minha filha tinha 12 anos de idade e uma professora dela na escola levou uma caixa de pênis uma vez de borracha e pregou na mesa das meninas assim. A gente foi, brigou, batemos de frente, fomos na rádio e fomos para cima. Porque isso é inadmissível. Sexo eu ensino dentro de casa para os meus filhos. Não sou contra o ensino, sou contra a forma que está sendo feito. Existe uma forma correta de se fazer tudo. Então nós precisamos ter essa responsabilidade, essa consciência. Dia 1º de outubro, dia de votação. Convence alguém para ir. Participe disso. A igreja tem que ser participativa, porque senão depois você não pode reclamar de nada, amém? A igreja, irmão, ela tem se despertado.
Lá no Três Marias tem acontecido algo interessante. A biqueira que a polícia não consegue fechar, a igreja está fechando. Nós chegamos com a igreja lá em 2015, tinha 3 biqueiras na porta da igreja. Deus falou para mim assim, pode ir no traficante e falar para ele arrumar emprego. Eu cheguei no traficante e falei, amigão, acabou, viu? Ó, vai arrumar um trampo, chega. Irmão, as 3 biqueiras fecharam no Três Marias. Esses dias Deus falou para mim, faz um levantamento, sai andando pelas ruas do Três Marias e vê quantas biqueiras fecharam. Quantas biqueiras fecharam? Eu passei todas as ruas do Três Marias. Por volta entre 8 e 10 biqueiras acabaram no Três Marias. Acabou, não tem mais. Não tem mais. Porque a igreja tem esse poder. Aí apareceu uns tempos lá agora, um bonitão lá. Faz quase um mês. Aí quando o culto vai começar na igreja, ele me chama lá na porta da igreja e diz, pastor, já falei para os meninos que horário de culto, ninguém trabalha aqui, ninguém faz nada. Acabou. Só depois que acabar o culto a gente volta a vender. E eu já falei para ele, amigão, vai procurar um emprego. Porque Deus já deu uma palavra que aqui acabou. Acabou, procure um emprego. Esses dias, irmão, a Baep já passou lá, que foi só nego correndo para todo lado. Eu falei, procura um emprego. Sabe por quê, irmão? Está sobre a igreja toda a autoridade. Toda a autoridade. E não é só para fechar biqueira, não. Mas é para arrancar as pessoas de uma mentalidade de miséria, transformar os ambientes. Amém? Isso tem acontecido conosco todos os dias. Eu fui pastor de casa de recuperação por 10 anos. E aconteceu o que o senhor falou. Ficava na beira do rio, aquele monte de gente vindo e eu arrancando. 2.000 jovens passou pela casa de recuperação. E um dia Deus disse para mim, esse filho, acabou seu tempo com casa de recuperação. E eu peguei toda a documentação, o sítio, tudo que tinha, tudo pronto, e passamos para outro pastor. E Deus falou para mim assim, a partir de hoje você começa a trabalhar com criança. Porque quem previne não recupera. E hoje nós temos um trabalho lá na igreja de jiu-jitsu, irmão, com 50 crianças do bairro. Crianças que já estão sendo arrancadas do meio da criminalidade, do tráfico. Estão virando campeões paulistas de jiu-jitsu. Isso é fenomenal, irmão. Isso é fenomenal, você ver essa transformação. Amém? E Deus conta com você por isso. Cada um tem uma forma, cada um tem algo para fazer para transformar. Todos são úteis diante daquilo que Deus quer fazer. Porque nós somos um corpo. Amém? Faça assim com as tuas mãos. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, pela vida de cada filho do Senhor que colocou à disposição essa segunda-feira de estar aqui até esse horário, Senhor. Porque eles sabem da importância, Senhor, que tem transformar essa cidade. Senhor, isso está gritando dentro de nós, isso queima dentro de nós todos os dias, Senhor. E nós iremos lutar incansavelmente, não importa se é segunda, terça, quarta, quinta, a nossa vida está à disposição a todo horário, Senhor, a todo momento, para ver esse lugar transformado. Senhor, eu creio que nós iremos ver, iremos desfrutar, e as nossas gerações também irão desfrutar. As gerações, Pai, de taubatianos irão desfrutar, Senhor. Eu envio os teus filhos em paz, em segurança para casa, e que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo venha estar com todos os filhos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém.